Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como as entende? E isto ele respondeu: Ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, e estes, depois de tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vá, faça o mesmo. Está entre nós a palavra do Senhor. Eu oro agora para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa agir no nosso coração. Que esta noite o Senhor venha falar poderosamente, ministrando na sua alma pelo teu Espírito Santo e na minha também. Exalte o seu nome, Senhor, e que a sua glória seja povoada pelo nosso agradecer. Que a tua glória seja manifesta em nós. Nos exalte na pessoa de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esta mensagem, a ideia central aqui desta mensagem é: você não conseguirá amar a Deus plenamente se não enxergar corretamente. Se não se enxergar corretamente. Nós não conseguimos amar o Senhor. Não se conseguirá relacionar-se com Deus a partir de um lugar, ou seja, saúde emocional e espiritual. Para amar o Senhor, nós não conseguiremos amar o Senhor plenamente, se não se enxergar corretamente, e se não se viver corretamente, não conseguirá se relacionar a partir de um lugar de saúde emocional ou espiritual. É necessário sermos convertidos. É necessário passarmos por uma metamorfose, uma transformação total. Quando nós olhamos para essa mensagem, eu vejo o amor do Salvador aqui. Eu vejo o amor de Jesus sobre esse texto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. João vai dizer isso. Ele vê a nossa condição. Não somos nós que vemos a nossa condição. Já falamos aqui, a Bíblia também diz, é claro, que o coração do homem nunca procura por Deus, nunca vai a Deus. Você pode ver, nós falamos aqui, se não me engano, ontem à noite no culto, quando você começa a ler a Escritura, te dá sono. Quando você vai ouvir um louvor, você canta 1, 2, depois você cansa, enjoa, e você louva, adora, fala de Deus, mas logo você se cansa. Ninguém consegue passar 24 horas dentro de uma igreja. Ninguém consegue ficar mais de 1 hora de joelho, e se passa, de repente aquilo passa, vai embora. Por quê? Porque a nossa carne é desesperadamente corrupta. O nosso coração é desesperadamente traiçoeiro e enganoso.
Só o Senhor vê as condições que nós estamos. E Ele cura nossas feridas. Ele cura nossas chagas. Isaías vai dizer isso. Ou seja, quando nós olhamos para essa mensagem, eu vejo que o levita não conseguiu ver as feridas do homem caído. Eu vejo que o judeu que ali passava não conseguiu, ou melhor dizendo, o sacerdote que ali passava não conseguiu enxergar a necessidade e a condição que o outro estava morrendo, praticamente morto. Mas eu vejo que por ali passava um bom samaritano, e quando olhou para aquele homem, por certo, aqui Jesus se referia a um judeu, e o judeu não se relacionava com o samaritano e vice-versa. Existia uma desavença entre eles, e isso acontece, já começou há muitos e muitos anos atrás, quando houve-se a divisão, o filho de Salomão, junto de outros, e dividiram entre Jerusalém, agora dividida, ou melhor dizendo, a terra de Israel, o reino do norte, o reino do sul. Ali começa uma mixigenase, uma mistura e uma luta aonde adorarmos, e o samaritano nós vamos adorar no Monte Gerizim, enfim, e começa essa disputa. E esse povo desde então se desentendem até os dias de hoje. Quando nós olhamos para essa mensagem, nenhum dos que carregavam uma Bíblia debaixo dos braços, os pergaminhos da Torá, da lei, viviam debaixo de anciões ou anciãos, não conseguiram sentir o que o outro estava vivendo naquela situação. Eles não conseguiram enxergar a situação, só conseguiram olhar para a divisão que estava entre eles. Conseguiram olhar para o entendimento que separava um outro, as suas decisões. O que interpretava o seu coração e a sua mente era a religião que dominava, que ocupava o espaço do coração. Sua alma estava impregnada pela religiosidade, pelo costume, o dogma humano. O sacerdote passava e dizia: não, ele é um judeu por certo, não, ele não faz parte do meu povo. É aquele que cultiva uma corja, me perdoe a expressão, a patotinha, não faz parte da mesma placa, da mesma igreja, do que eu penso, das minhas doutrinas, logo ele não é meu irmão. Não. Passou o levita, a mesma situação. O levita aqui diz que cantava, adorava a Deus. O levita aqui conhecia das doutrinas, dos dogmas humanos, e até abria uma harpa cristã, um inário, e louvava: ó poderoso Deus, tu és digno de honra, ó glória a Jesus, aleluia. Mas o judeu ali, porque não era da sua patotinha, da mesma placa, na mesma religião, não é crente não. Deixa ele morrer aí. Por certo alguém terá compaixão, ou ele fique por aí, alguém encontra e sepulta. É forte nessa mensagem. Será que dói no seu coração como um religioso? Olhando para mim aqui, talvez, e me julgando? Olhando para o vizinho aí da tua casa que faz parte de uma outra igreja e você o julga? Ele não merece atenção? Ele não merece respeito? Graças a Deus que eu tenho Jesus sobre a minha vida. Graças a Deus que você também tem Jesus sobre a sua vida. Porque assim como estes homens que passaram, o levita e o sacerdote, se Deus não tiver misericórdia de mim e nem de você, nós ficaremos da mesma posição que eles. Julgamos as pessoas, condenamos a elas, mas só tem uma coisa no meu coração, profetizado por Isaías: por suas feridas, sua chaga, fomos curados. Ou seja, o bom samaritano aqui nesse texto é Jesus. O bom samaritano é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele nos carrega em nossa fraqueza. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. Isaías 53. Lá em Isaías já era profetizado o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que assim como este homem estava caído, a Bíblia diz,
Quando você olhar o texto, diz assim: olha, um homem estava quase semi-morto, ou melhor, semi-morto. De igual modo, nenhum dos que passaram ali, nem o sacerdote, nem o levita o ajudaram, mas um certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. Jesus de Nazaré, ele é o bom samaritano, ele passou perto de nós, nos encontrou, nós estávamos desta maneira, feridos, machucados. Talvez você está aqui esta noite ferido por alguém. Um dia você fez parte de uma denominação. Fique tranquilo, eu não estou convidando você a fazer parte da minha igreja, não há interesse do meu coração. Deus é minha testemunha. Talvez você participou de uma igreja, talvez você foi escorraçado dela por um acidente que você viveu, um acidente espiritual. Outros nunca passaram diante de uma igreja, mas ouviram falar. Não, eu vejo pessoas falar mal de crente, de fato. Crente, cristão não. Cristão, ele entrega a sua vida ao Senhor e ama o próximo como Jesus amou ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, foi assim que Jesus nos encontrou. Então ele pagou o preço completo, ou seja, antes de tudo, ele fez exatamente como esse homem, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, dando a entender que ele levou as nossas feridas, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Esse homem não só pegou o judeu caído, ou a pessoa que estava ali semi-morto e colocou sobre as costas de um animal, mas também levou uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, a Bíblia diz, versículo 35, parte B, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, eu farei um reembolso quando voltar. Sabe o que está dizendo a Bíblia? Que ele pagou o preço completo. Não ficou devendo, não há obras que me justifique diante do Senhor e que eu diga: não preciso de Cristo, as minhas obras me salvarão. Eu ouço esse absurdo e todo dia eu falo contra isso. Que história é essa? Nós não somos salvos sobre as nossas obras, nós somos chamados a praticar boas obras, e o Espírito Santo de Deus que gera fruto em nós. As suas obras, as minhas obras sem Cristo é aquelas mesmas desses homens sacerdote, levita que aqui estão. Ignoramos pessoas porque julgamos. A nossa obra, as nossas obras faz julgar as pessoas. As nossas obras faz condenar as pessoas e medir o tamanho e quem ela é pelo que ela tem, o que ela faz, o que ela significa. Não! Eu e você justificamos aquilo que achamos justo, porque pensamos em uma balança. O que é agradável aos nossos olhos, talvez seja para você algo estranho, te soa dizer assim: Deus justifica o injusto. Ou seja, porque não vê condições dele de se justificar, porque sua melhor justiça é um trapo de imundície, porque ele é santo, santo e santo. Então, quando olhamos para o Senhor, por que ele justifica o injusto? Porque você não tem condições de se justificar sozinha. Eu não tenho condição de me justificar sozinho, só por intermédio de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que estão aqui esta noite estão dizendo: Senhor, o Senhor se afastou de mim, o Senhor se afastou de mim? Não, o Senhor não se afastou não, Ele está contigo. Eu tenho errado, eu tenho feito tanta coisa errada, eu tenho estado longe do Senhor, eu tenho pensado coisas erradas, mesmo estando na presença de Deus, indo a uma igreja. O Senhor está dizendo: fique em paz, tenha certeza que o Senhor te salvou e a sua obra é completa. Se arrependa hoje, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, há uma chance, uma oportunidade. Quando eu olho para essa mensagem, quando esse homem diz, quando o Senhor Jesus disse no versículo 37, olha, qual destes parece ter sido o próximo do homem que caiu dos ladrões, da mão dos ladrões? E o intérprete respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, amor sacrificial. Precisamos sacrificar algumas coisas em nós, para que aquele que está em nós possa aparecer. Coisas que eu e você não fazíamos antes e nem fazemos,
se não estivermos o Senhor. Eu não sei o que o seu marido fez aí que te chateou tanto. Eu não sei o que a tua esposa fez, por certo, o limite, como eu sou, como todos nós somos, você também é. Ela errou, fez algo contra você e você ficou muito triste. Eu não sei se alguém na sua igreja tem te ofendido, seu filho tem dito coisas para você. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Eu não sei se na empresa que você trabalha, você está vivendo uma perseguição, o Senhor está cobrando de nós aqui o amor sacrificial. Aquele homem caído naquele chão não fez nada para merecer a atenção do samaritano, porque eles não se entendiam, não tinha créditos algum, não tinha obras, não tinha nada de dever, de favores, não, era o bom samaritano que tinha esse amor sacrificial. O amor sacrificial em nós é Cristo. Talvez alguém errou contra você, pecou contra você, a Bíblia diz, perdoe o seu irmão. Ame o seu próximo como Cristo te amou. Cristo encontrou eu e você caídos. Nós estávamos cheios de pecados, mortos nos delitos do nosso pecado, mas Ele se abaixou, Ele se curvou ao chão, Ele pegou eu e você do chão e nos levantou, nos chamou, nos colocou de pé, curou a nossa ferida. Eu e você estávamos caídos, nossos pecados, nos delitos dos nossos pecados, Ele nos levantou. Eu não sei quem errou contra você, pecou contra você, talvez foi hipócrita, mentiu, te enganou. Tenha certeza que este amor sacrificial está entre nós esta noite e é Jesus Cristo. Perdoe, irmã, perdoe, irmão, perdoe. Quando nós olhamos para Jó, a vida de Jó só foi mudada, transformada, depois que ele reconheceu os seus amigos e orou para aqueles que tinham dito que, ô Jó, não há sofrimento sem causa. Eu não sei não, Jó. Depois de 7 dias com você aqui, ó, nós raspamos a cabeça, nós nos coçamos com casco de telha, nós ficamos nu aqui, rolamos na cinza. Mas eu estava pensando aqui, e eu acho que não existe causa sem culpa. Você pecou, Jó. Só pode. Não, você pecou. Ô Jó, ninguém tem tanto dinheiro assim nesse lugar aqui não, Jó. Ninguém é transpróspero. Olha para nós somos pobres, Jó. Eu acho que você roubava as viúvas. Eu acho que você é um ladrão, Jó. Eu acho que você é um estelionatário, Jó. E o Jó quietinho, às vezes se defendia. Ô Jó, deixa eu dizer uma coisa. Você perdeu o seu filho porque você é um louco. Você vivia a sua vida no trabalho, Jó. Foi por isso. Isso tudo que está acontecendo na sua vida aí é a mão de Deus. Deus está pesando a mão sobre você, Jó. Ninguém sofre sem culpa. Ninguém sofre sem causa, sem culpa, Jó. Acusaram o Jó de ladrão. Acusaram o Jó de adúltero. Você fez alguma coisa contra a sua mãe. Não é possível, Jó. Nós aguentou 7 dias. E não tem nem nessa terra, ninguém, Jó, para fazer o que nós fez por você. Mas nós chegamos à conclusão, você é um pecador, você não é um bom pai, você nunca foi um bom marido, você é um idólatra, você nunca foi um bom conselheiro, você é um mentiroso, usurpador, você é um estelionatário. Sabe o que Jó fez? Correu nos pés do Senhor, amaldiçoou o ventre que nasceu e desejou que o leite da sua mãe tivesse se secado. Jó fez 16 perguntas a Deus, 34 questionamentos. E a resposta foi o silêncio do Senhor por longos e doente que estava, longos anos do silêncio do Senhor. A vida de Jó só foi transformada quando ele exerceu o amor sacrificial. Os amigos de Jó estiveram por ali, Deus tocou no coração deles, foi visitar Jó, Jó foi orar pelos amigos. Naquele momento, Deus começou a transformar a vida de Jó. Bem, Jesus respondeu a esse homem, vá, faça o mesmo. Quando você perdoa, quando você ora para aquele que se declara teu inimigo, quando você não briga com aquele que puxa seu tapete, mas quando você não é, sentir dó é uma coisa, compaixão é outra. Sentir compaixão é de ver que o outro está indo para o inferno e não quer que ele vá. Sentir dó
é dizer assim, o como eu sou maior que o outro, jamais ele ocupa o meu lugar. Não, isso é ego. Mas quando você olha para o outro e fala, compaixão, Senhor, ele precisa conhecer o mesmo Deus que eu conheci. Ele precisa conhecer, ou ela, conhecer o mesmo Cristo que eu encontrei nas páginas do texto sagrado. Aquela presença gloriosa do meu coração, que é manifesta compaixão, amor sacrificial. Talvez na sua casa, a sua vida, é mesmo que o inferno mudasse de endereço, estivesse na sua casa. É hora de você praticar o amor sacrificial. Paulo vai dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor não se ensoberbece, não suspeita mal, não se cansa, não se fadiga. O amor não se agrada com a mentira, mas se folga com a verdade. Não é orgulhoso, não é enganoso, não é trapaceiro, não é mentiroso, não suspeita mal, não é invejoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, ou seja, não existe sacrifício da sua própria vida se você não tiver Cristo na sua alma, Cristo na sua vida, Cristo na sua casa, Cristo na sua família, Cristo nos seus relacionamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer transformar vidas aqui, mas precisamos praticar o amor sacrificial, que só vem de Jesus. Olhos para ver. Cada um considere não apenas os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Carta de Paulo aos Filipenses. O interesse do outro, precisamos considerar também. Nós estamos debaixo do mesmo sol, vivemos no mesmo lugar neste mundo de engano, e desejamos ver a face de Deus exatamente como o outro. Será que nós queremos só para nós? Ou abrimos espaço para os nossos irmãos? Somos conselheiros, hospedeiros. Hospedeiro não é aquele que só recebe em casa. Hospedeiro é aquele que diz assim, este lugar disseram que é para mim ocupar, mas eu também quero te hospedar. Vamos dividir comigo? Preciso quebrar um pouco do meu ego, do meu orgulho. Divida comigo. Será que somos hospedeiros? Ou continuamos com o nosso ego? As cicatrizes que trazem curas, ou seja, para que possamos consolar o que estão em qualquer aflição, com o consolo que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, eu tenho uma cicatriz de algo que aconteceu em minha vida, mas essa cicatriz me faz lembrar de um grande testemunho e Deus me consolou, eu conto para o irmão. Quanta gente que às vezes se reúne em casa e fala assim, olha irmão André, eu já vi problema semelhante que não tem cura. O meu filho vive 30 anos dessa mesma situação e hoje ele está numa cama ou num presídio, não tem jeito não. Será que eu e você usamos a nossa cicatriz para consolar o outro? Para confortar o outro? Será que eu e você usamos a nossa cicatriz como testemunha de fé que exalta o nome de Deus e glorifica a Deus sobre a nossa vida, trazendo fé, testemunho do outro? Será que eu e você fazemos isso? A cicatriz também cura. Olha, eu perdi os meus filhos, louvado seja Deus, Deus me curou, contando o testemunho. Não sei o que você está vivendo, se você está na mesma circunstância, o mesmo Deus que me curou poderá curar você também. A cicatriz que está curando, louvado seja o nome santo do Senhor, e que serve de testemunho, aliviar o fardo. Tem gente que não tem costume de aliviar o fardo, mas leva um monte de problema para o outro. Olha, eu tive ali, falaram isso, aquilo outro, se eu fosse você eu tomava cuidado. Se eu fosse vocês, já se preparava, arrumava as balinhas, dava um jeitinho, a coisa vai ficar feia. E, irmãos, parece profeta do caos. Quantos profetas do caos dentro da igreja? Olha, eu fiquei sabendo disso e daquilo, não, se eu fosse você ia para cima. Tem gente que quer ocupar o seu lugar. Olha, se eu fosse você eu mudava de cidade, o patrão quer te mandar embora. Se eu fosse você eu fazia um pouco melhor. Se você faz isso, pare, não sejamos profetas do caos, mas trazemos alívio ao fardo de alguém que está carregando um fardo pesado demais. Nós emprestamos nosso ouvido para quem quer jogar o peso dele sobre as nossas costas. Eu fiz muito isso, hoje não mais. Eu desvio, saio de perto, corto volta. Chegamos na nossa casa sobrecarregados, descarregamos na esposa, no marido, nos filhos, nos amigos, na igreja, com o vizinho, no trânsito. Ao invés de nós darmos atenção para quem pode aliviar o fardo,
Quem pode aliviar o fardo? Jesus Cristo. Ao invés de darmos atenção para quem não tem nada para edificar, damos atenção para Cristo. Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. E não há fardo pesado demais que não possamos carregar. Tudo é desígnio do Senhor, vontade de Deus, preparação do Senhor. A graça inspiradora nos traz generosidade. Para encerrar, não se esqueçamos de fazer o bem e de repartir com os outros o que temos, porque dos tais sacrifícios Deus se agrada. Nenhum de nós tenhamos amor por si mesmo, si próprio, mas tenhamos amor a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quem ama a si mesmo não se autodestrói. Quem ama a si mesmo não vive bebendo veneno. Quem ama a si mesmo não esbofeteia a sua própria face. Quem ama a si mesmo não se auto-extermina. Quem ama a si mesmo, você não vê ninguém falando mal. Eu não saio por aí falando, irmão André, irmã Sabrina, irmão André aqui, pensa, eu sou fofoqueiro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, ninguém faz isso. Quem ama a si mesmo não faz para o outro o que ele não faz para si. Quem ama a si mesmo inspira a generosidade com o outro. É essa a mensagem desta noite. Que possamos refletir aqui, neste momento. O bom samaritano é Cristo e Ele precisa estar em nós. Não há sequer um aqui bom o bastante, o suficiente. O bom samaritano é Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.